Que letra linda este hino, ele fala, ele traz para que possamos entender. Hinos espirituais são hinos que você entende e trabalha ao seu interior para o amor de Deus para com você. Hinos espirituais, eu gosto muito de colocar hinos que levem você a raciocinar e não a se emocionar. Para você pensar, entender e ouvir pelo hino o amor de Deus sendo pregado. Hinos que preguem o amor de Deus. Hinos que cantem a cruz de Cristo na cruz do Calvário. Hinos que trabalhem o entendimento das pessoas e não levem as pessoas a um delírio e um desequilíbrio emocional dentro de uma fé irracional. Porque a fé, ela é racional. A fé, ela é principiada. Fé em Deus não é acreditar em tudo que é de Deus. A fé em Deus não é essa fé que o mundo vive. Acredito em tudo que é de Deus. Todo sinal, todo milagre, creio. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a certeza e a prova das coisas que não se veem. Agora, essas coisas que não se veem, nós cremos pela palavra. O princípio dessa fé é pela palavra. Eu não vejo com a minha visão óptica, mas eu vejo pela visão da fé, naquilo que a palavra me mostra. Não é uma fé irracional em tudo que se diz que é de Deus. É uma fé baseada, é uma fé principiada, alicerçada na palavra. Eu preciso conhecer o que Deus me promete, o que Deus me traz a esperança que está na palavra dele. A promessa de Deus não é paralelo à palavra. As promessas de Deus estão na palavra dele, para que todo aquele que crê seja um herdeiro dessas promessas. Não essas promessas que os homens fazem da boca para fora, dizendo que é Deus, prometendo, falando e dizendo que vai fazer. Nós temos que crer na promessa que está aqui revelada nas Escrituras. A promessa que foi feita por Deus. Não é as promessas que os homens fazem, dizendo que Deus vai dar isso, aquilo e aquilo outro ao povo, para emocionar as pessoas, para levar as pessoas a um desequilíbrio, a uma fé irracional, a uma fé sem razão, sem princípio, acreditando em tudo que se dizem e se falam. Pois o próprio Deus, ele nos manda ser prudente e julgar todas as coisas, e pelo princípio da palavra. Nós precisamos julgar tudo pelo princípio da palavra. Não é pelo que eu acho, não é pelo que eu entendo, não é pelo que eu creio. Ah, mas eu creio assim. Todo mundo pode crer no que quiser, mas a verdadeira fé em Deus é a crença na palavra, principiada pela palavra. Jesus não mandou ninguém crer em qualquer coisa. Jesus, quando disse, se creres, verás a glória de Deus, Jesus não estava dizendo se você crê em qualquer coisa. Esse crer é nele. Esse crer é na palavra dele. Porém está escrito, bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra de Deus. Porque se for crer em Deus, tudo que os homens dizem aí que é de Deus, então não precisa da Bíblia, né? Só que Deus deixou o princípio para o homem se conduzir, se guiar na direção, na vida com ele. Esse princípio é a sua palavra. Foi o que ele disse a Josué. Josué, eu te farei levar esse povo a herdar a terra prometida. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. Agora tem uma coisa, Josué, para que você prevaleça. Esforça-te e tem bom ânimo para fazer tudo conforme está na palavra. Não é como você quer, não é como dizem que é de Deus, não é como alguém revela, não é como alguém traz um mistério dizendo que é de Deus. É como está na palavra. Aí Deus diz a Josué, e dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Sabe por quê? Porque a vida do cristão tem que ser na direção da palavra. Não é desviando, não é pegando meio, nem atalho. Não é pegando carona em profecia e revelação de ninguém. É pegando a direção reta na palavra. Jesus disse que a falta do conhecimento do povo é o motivo porque erram e porque são destruídos da vida com Deus. Errais, ei, você
erra por não examinar as Escrituras. De tudo que se diz que é de Deus, você abre a boca e diz amém. Fala, papai. Seja prudente, meu irmão, não seja menino. Conheça a verdade, tenha discernimento, tenha conhecimento de Deus. E isso você só vai ter se você tiver o interesse de meditar, examinar as Escrituras. Ninguém conhece de Deus por nenhum outro caminho, é pela palavra. O caminho que você tem que andar é o caminho que é trilhado, principiado, conduzido, dirigido pela palavra. Jesus disse: errais por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Tem muita gente aí vivendo uma manifestação de poder de Deus, só que não conhecem a Deus. E quando o homem não tem conhecimento da verdade, o diabo se irana na vida dele com a mentira, levando ele a viver o evangelho anátema, levando ele a viver vento de doutrina, levando ele a viver doutrina de demônios, levando ele a ser conduzido pelo preceito dos homens e não de Deus, levando ele a viver preso no sistema, sendo negócio de homem, vivendo o emocionalismo, o transe, vivendo as manifestações que não é de Deus, porque não tem o conhecimento de Deus. E Deus, Ele quer que nós tenhamos conhecimento dEle. Ele diz na sua palavra: eu quero conhecimento e não sacrifício, e não vida, se dedicando a outra coisa ali, aqui, acolá, e não a palavra. O que Deus quer é o conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por isso que a igreja tem que ser instruída. Por isso que Deus levantou o pastor no meio da congregação. Sabe para quê? Não foi para criar movimento de poder, de campanha, de marcha, de pacto, de voto. Não foi para criar esses movimentos de sobrenatural, de revelação, de profecia. Sabe para quê? Deus que levanta, né? Não estou falando dos que se levantam pastor por si mesmo. Mas Deus levantou pastores, homens, para dirigir a congregação com a palavra, para alimentar a palavra, para instruir a palavra, para doutrinar com a palavra a congregação, para que a congregação cresça e deixe de ser menina. A palavra é o alimento da igreja de Cristo. A palavra, a doutrina, a instrução é o prumo que nos coloca na rédea de Deus, não na rédea do homem. As pessoas estão andando na rédea e no cabrecho dos homens dentro das instituições religiosas, mas não estão na palavra de Deus. É a palavra que faz você mais que feliz. É a palavra que liberta a tua vida. É a palavra que tira a cegueira do teu entendimento. É a palavra que tu garante tendo a vitória, que te garante ter a vitória. É a palavra que te garante a bênção de Deus. Não é nenhum desses ensinamentos que os homens ensinam o povo viver e praticar ritual dentro da igreja. É a palavra de Deus. E Deus, Ele quer que o homem tenha conhecimento dele. Deus não quer um povo sem entendimento, vivendo na emoção, porque a emoção é coisa de momento. A emoção tira a razão. A emoção embriaga o homem, deixa ele desequilibrado, deixa ele irracional. Ele não consegue raciocinar. Por isso que Deus não quer ninguém emocionado. Ele quer que tenhamos entendimento. O que Deus quer é um povo com conhecimento, é um povo com entendimento da sua palavra, para prestar a Ele um culto racional, e não um culto emocionalista, sem razão, sem entendimento do que está fazendo. Ah, é de Deus, é o poder, é o mistério. Não queira saber não que é mistério. Isso é conversa de quem não tem entendimento da palavra. Isso é conversa de mentiroso para enganar o povo, viver no anátema. Queira entender as coisas de Deus, porque Deus, Ele quer que você entenda, Ele quer que você compreenda, Ele quer que você conheça a verdade. O mistério de Deus já foi revelado em Cristo. Não tem mais mistério. Deus não tem mistério com a igreja. Deus revela tudo ao seu povo. A igreja tem que ter o conhecimento para não ser levada por falsos profetas, falsos doutores, falsos mestres, por doutrina de demônios que leva o povo a apostatar da fé. A palavra apostatar quer dizer deixar, abandonar.
E muitos já abandonaram a fé em Cristo que um dia abraçaram. Sabe por quê? Porque estão seguindo outra doutrina, que não é a doutrina de Cristo. Porque estão vivendo um evangelho que não é o de Cristo. É um evangelho anátema. Porque estão sendo conduzidos dentro de uma adoração a Deus vã. Porque está sendo levada pelos princípios do homem, não de Deus. Em vão, este povo está se reunindo para adorar e buscar a Deus. Porque estão seguindo, não é a direção da palavra. Estão vivendo dentro da emoção, das revelações, da manifestação, da boca dos homens que diz que é Deus falando. Estão esquecendo de examinar as escrituras, de ser como os crentes de Bereia. Era Paulo pregando, mas eles não queriam saber quem era o pregador, porque a minha atenção está na palavra, na pregação, não é no pregador. Eu quero ver o que é que o pregador está pregando, se condiz com a palavra. Foi o que aconteceu com os crentes em Bereia. Era Paulo pregando, e o texto diz que os crentes em Bereias, eles iam para as escrituras para ver se tudo aquilo que Paulo pregava condizia com as escrituras. Hoje está faltando essa prudência no meio do povo de Deus. Sabe por quê, irmão Mário, que já chegou aqui? Porque o povo é ensinado assim. Não queira saber não, é mistério de Deus. Olhe, não julgue não, só para o povo não examinar a palavra. O diabo cria essas ideias malditas para o povo não ser prudente. Enquanto Jesus diz que nós devemos ser prudentes, nós devemos vigiar com as doutrinas dos fariseus, para não ser contaminado por elas. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso fala deturbando o princípio da doutrina de Cristo. Esses ensinos malditos, esses movimentos vãs, pagãos, deturpam a verdade do Evangelho de Cristo. E as pessoas dizem, olhe, não queira saber não. É mistério, receba. Receba nada. Receba você que é menino. Porque o prudente, ele atenta para os passos. Ele não recebe não. O simples dá crédito a tudo. Mas o prudente não. A Bíblia ensina assim. A Bíblia ensina a julgar a profecia. A Bíblia ensina a vigiar com os espíritos que falam na igreja. Porque no meio do povo de Deus, para você que não sabe aí, meu irmão, aprenda isso aí. Isso é bíblico, viu? Porque aqui nós não falamos o que achamos. Nós não falamos revelação que vem do alto. Na nossa mente. Nós falamos aqui a revelação que já foi revelada, está escrito aqui, que é a palavra de Deus. Nós trazemos ao povo essa revelação. No meio da igreja existe 3 espíritos que falam para o povo. E o povo tem que vigiar. Porque tem o espírito do homem que fala pela sua vaidade, dizendo que Deus disse quando Deus não disse nada. Tem o espírito do inimigo, que é o espírito do anticristo, que ensina o povo tudo aquilo que é contra a doutrina de Cristo, levando o povo a desviar-se da fé, que é doutrina de demônios. Espírito enganador, o espírito do erro, falando na igreja. O espírito do homem, falando pela sua vaidade, o homem querendo ser profeta de Deus e querendo ser boca de Deus. Dizendo que Deus disse, que Deus mandou, que Deus revelou, quando Deus não disse, foi nada a ele. Ele transmite isso pela emoção. Ele sente no coração, não sabendo ele que o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Tem gente que vive guiado pelo coração, né, Mário? Ei, seja guiado pela palavra de Deus, meu irmão. Você vai ser bem-aventurado. Não seja guiado pela emoção, pelo coração. Sabe por quê? Porque nós somos um ser emotivos. Nós somos seres emocional. Qualquer coisa nos emociona. E Deus não quer ninguém sendo guiado pela emoção. É pela razão. Na direção da palavra. Com entendimento e com conhecimento. 3 espíritos que operam na igreja. E a igreja tem que ser prudente. Não foi à toa que Jesus mandou ser prudente. Não foi à toa que a Bíblia nos manda vigiar. Não é à toa que a Bíblia nos manda observar quem é que tem nos ensinado se vem com a doutrina de Cristo. Porque se não vier com a doutrina de Cristo, a Bíblia diz que esse não vem por Deus. 3 espíritos que operam na igreja. E a igreja tem que estar prudente, vigiando, atenta. Esteja mais atento a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. O espírito do homem são esses que profetam quando diz que Deus diz, quando Deus não disse nada. O espírito do anticristo que opera na igreja, influenciando o homem a criar doutrinas, ensinamentos, princípios, como se fosse de Deus. E tem
aquele Espírito que Jesus disse: eu vou, mas não vos deixarei órfão. O Consolador virá a vocês em meu nome, e ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, que não guia ninguém pelo conceito da religião, pela filosofia do mundo, pelo entendimento do homem, pelo achismo do homem. O Espírito Santo de Deus guia a igreja de Cristo na palavra, pela palavra. Ele nos faz lembrar de tudo que a palavra tem nos dito. É o Espírito de Deus em nós que nos faz lembrar. Quando alguém nos diz uma coisa, quando alguém nos ensina algo, ele está em nós, dizendo: não, a palavra não diz assim. E a gente vai logo refletindo, porque a palavra de Deus em nós é revelada. O Espírito Santo de Deus é quem nos dá o entendimento da verdade. Então você aprendeu aí, cuidado a quem você está ouvindo, como se fosse voz de Deus. Tem a voz do homem, do espírito do homem, tem a voz do espírito enganador, da mentira, e tem a voz do Espírito Santo de Deus. Agora, para você ouvir esta voz, é preciso você ter comunhão com Ele. É preciso você amar a palavra, porque quem não ama a palavra é sinal de que não ama a Deus, Mário. Isso é muito sério, irmão Mário. Te prepara aí que eu vou passar para você o microfone agora, para você colaborar, concluir com isso que eu estou falando. Mário, é notório a gente ver as pessoas dizer: eu amo a Deus, eu amo a Deus, Deus eu te amo. Tem muitos hinos que a gente canta e chora. Eu mesmo chorava muito cantando um hino de louvor que exalta a Deus. Mas isso era uma coisa emocional, emotiva. Quando passava aquilo, eu já não lembrava nada de Deus. Sabe por quê? Mário, você que está ouvindo aí agora, nós estamos aqui para esse trabalho: instruir, ensinar e orientar. A gente vai para a igreja, que é importante ir à igreja. Eu nunca digo a ninguém que não é importante ir à igreja. Só que não faça da igreja o alicerce da sua vida com Deus. O alicerce da sua vida com Deus não é a igreja, é a palavra. Você tem que ir para a igreja, mas com um compromisso prioritário da palavra, para você usar a palavra para julgar o que acontece na igreja. Então, a igreja é importante, que é o local onde se deve ensinar a palavra. E muitas vezes eu ia para a igreja, Mário, e eu gostava dos hinos de louvor, aquele entretenimento, aquela social que eu vivia de 2 horas de culto com os irmãos, era muito bom. Aí tinha um pregador, pregava e trazia um testemunho, etc. Era muito maravilhoso. Mas só, Mário, que quando eu saía da igreja, eu não sabia nem mais qual foi o texto que o pastor pregou. Eu não sabia nem mais do que dizia a palavra. Eu não me importava com a palavra. Eu esperava, sabe o quê? Mas outro domingo chegar para ir para a igreja. Eu esperava outro dia formal de culto para ir para a igreja. Eu não me interessava pela palavra, Mário. Eu não tinha prazer na palavra. Mas, quando eu comecei a ler a palavra, eu comecei a ver qual é o conceito de amar a Deus. O que é amar a Deus? E quando eu li a palavra lá em João 14, 23, eu vi e aprendi com Jesus, porque ele diz assim: aprendei de mim, eu aprendo com Jesus. Se a pessoa me ensinar não for de Cristo, eu não dou ouvido a ela, porque eu fui chamado para aprender de Cristo. E eu lendo a palavra, Mário, João 14, 23, eu aprendi de Jesus o seguinte: o que ele ensina. Jesus diz assim: quem me ama, guarda a minha palavra. Quem não me ama, não guardará a minha palavra. Aí Jesus diz assim: quem me ama, guarda a minha palavra. E viremos para ele, eu e o Pai, e faremos nele, não é na igreja, instrução física, é instituição física, geográfica. Jesus disse: e faremos nele morada. Onde é que Deus mora? Quem é a casa de Deus? Sou eu. Quando é que eu sou a casa de Deus? Quando eu amo a palavra dele, praticando, crendo e guardando ela. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda de escarnecedores, nem se detém no meio dos pecadores. Antes, olha o que diz a palavra, Mário. Completa aí, meu irmão Mário, para concluir esse raciocínio. Antes o que, Mário? Antes seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Glória a Deus. Amados, é importante colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Aleluia. Porque se o homem ele não está alicerçado, aleluia, na palavra de Deus,
qualquer vento de doutrina, aleluia, pode confundi-lo. Mas quando o homem ou a mulher, ele está diante da palavra de Deus, ela crê na palavra de Deus, não é vendaval algum que possa derrubar. Porque ele crê, ele está firmado nessa palavra. Aleluia. E Davi era um homem que conhecia a palavra de Deus. Ele era um homem que buscava Deus. Aleluia. E muitas vezes, amados, eu e você está disperso. Eu e você não quer ler, não quer buscar. Mas eu quero te dizer nessa noite da importância da palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus é que traz o homem à vida. É a palavra de Deus que redime o homem do caminho que ele está querendo ser guiado. Aleluia. É através da palavra que o homem vai encontrar a salvação. É através da palavra que o homem vai ter conhecimento de Cristo. Aleluia. É através da palavra que o homem vai ter conhecimento da salvação. Mas quando você não lê, quando você é apenas aquele crente domingueiro, aquele que vai e ouve aquela palavra, mas aquela palavra ela não penetrou em você, ela não entrou em você, não fez com que você comece a pensar nela. Não é apenas você ouvir, é meditar. Tem muita gente que conhece muito da palavra, mas não medita nela. Aí é que está a diferença. Meditar, buscar, colocar na mente. Jesus disse, bem-aventurado aqueles que ouvem e praticam a palavra. É colocar a tua vida na palavra. É colocar diariamente a palavra em movimento na tua vida. Querido, o inimigo ele é como um leão que ruge. Ele está só esperando uma oportunidade, né? E se você dá uma brecha a ele, ele entra. E depois que ele entra, passa aí é complicado. Mas quando você está alicerçado na palavra, quando você está alicerçado na palavra e quando vem as tentações, você então começa a se moldar na palavra. A palavra diz que eu devo ir por esse caminho e não por esse. Então eu coloco a palavra de Deus em ação. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não usou outras coisas não, de outro artifício não, ele usou a palavra. Aleluia! Foi a palavra aleluia, que livrou ele. Glória. Foi a palavra que colocada, aleluia, aleluia, que derrubou os argumentos de Satanás. Aleluia! A palavra. Coloca o teu coração na palavra de Deus. Coloca a tua vida nessa noite diante da palavra de Deus. Declara, creia, receba, receba, creia, confesse. Eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu vou colocar em prática as suas palavras. Eu vou colocar em prática as suas promessas. Aleluia, porque aquele que começou a boa obra em mim, ele é fiel para terminar. Aleluia. Glória a Deus nessa noite. Creia, tão somente creia na palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nós estamos aqui, Mário, sentindo a graça do Senhor, porque estamos no mesmo Espírito, fazendo a obra do reino de Deus, porque estamos no mesmo combate, combatendo o combate da fé, Mário, e nesse combate nós precisamos da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala isso, Efésios 6:17, a espada do Espírito. Jesus venceu Satanás com a palavra, porque o diabo foi tentar Jesus argumentando a palavra também. O diabo usou a palavra para tentar derrubar Jesus, mas Jesus permaneceu de pé. Aleluia. Porque Jesus também se defendeu com a palavra. Adão não deu ouvido à palavra, caiu, mas Jesus não. Jesus venceu Satanás, e nós só venceremos com Jesus, e vencer com Jesus é estar nele, guardando a palavra dele. Sem a palavra não tem Cristo, sem a palavra não tem Deus. Como é que você vai servir a Deus se você não tem o conhecimento da palavra? A Bíblia diz que nós temos que crer em Jesus como diz as Escrituras. Não é como eu acho que Jesus é, não é como a igreja diz que Jesus é, não é como a religião diz que Jesus é, é como as Escrituras falam quem é Jesus. Ele não é um Senhor qualquer, ele não é um objeto de fé, ele não é um objeto da minha necessidade secular, ele é o Deus que salva a minha alma.
Devemos crer em Jesus assim, porque a palavra diz que a honra é para Ele, a glória é para Ele, tudo foi feito por Ele, sem Ele, nada do que existe, existiria. Então a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Jesus é a cabeça da igreja, e eu como membro dessa igreja, eu tenho que seguir, me submeter, ser submetido a Jesus. Infelizmente, Mário, a gente está aqui para falar a verdade, não é para magoar ninguém, nem para desfazer da fé de ninguém. Tem muita gente que usa como cabeça o líder da igreja, da religião. Tem muita gente que usa como cabeça, segue a sua doutrina religiosa, o seu sistema religioso, o que o homem diz. Pastor, ele foi um homem colocado para disciplinar e ensinar a congregação com a palavra. Mas o pastor não é a cabeça da igreja, não é o pastor que eu tenho que seguir. É a Jesus que dá a direção para a igreja, porque Ele é a cabeça, Ele é o soberano, Ele é o Senhor a quem a igreja tem que submeter. Não é a líder, não é a sistema. E muita gente está trocando os princípios de Deus. Como é importante conhecer a palavra. Até um tempo então eu era escravo do sistema, porque eu não conhecia a verdade. Mas quando eu vim conhecer a verdade, eu saí do estágio de menino. E agora não sou mais menino, levado por vento de doutrina. Agora eu estou firme no alicerce, na rocha, onde minha vida está firmada em Deus. É a palavra. Foi Jesus quem disse isso, Mateus 7:24. O homem prudente não é aquele que vive na igreja de dia, de tarde e de noite. Não é aquele que participa do culto de jejum, da oração, que sobe monte, que vai para a vigília. O homem prudente é aquele que ouve e pratica. Não é essas devoções religiosas de igreja. É a palavra dele. Seja prudente, meu irmão. Conheça a verdade. Olha como é importante a palavra, irmão Mário. O povo de Israel estava morto, pensando que estava vivo. O povo de Israel estava numa situação que o próprio Deus, Ele classifica como um vale de ossos sequíssimos. Isso fala da situação miserável espiritual que o homem estava diante de Deus. A ponto de Deus levantar o profeta Ezequiel. No capítulo 38, se não me falha a memória. Ezequiel, capítulo 38, na passagem do vale de ossos secos. Deus ele faz uma simbologia daquele povo com um vale de ossos secos, sequíssimos. Isso fala do povo sem vida com Deus. Aí Deus levanta o profeta Jeremias. Jeremias não, Ezequiel. E manda Ezequiel dizer ao povo a seguinte palavra. Deus usa Ezequiel para dizer ao povo assim: ossos secos, ouve a palavra do Senhor para que vivas. Aleluias. Não tem vida em outro canto, em outro meio, em ritual religioso, de igreja, seja qual for ele. Não adianta estar de manhã jejuando, de noite. Não adianta ir para culto de consagração. Não adianta subir monte. Não adianta viver em vigília de noite, passar a madrugada perdendo o sono. Isso é sacrifício de tolo. O que Deus quer é que você conheça a palavra e guarde e pratique, porque é ela que vai te dar vida com Deus. Não adianta ir para culto de avivamento, é a palavra que dá vida com Deus. Olha o que disse o salmista no Salmo 119, versículo 116. Ele diz assim: sustenta-me, ó Deus, com a tua palavra, para que eu vivas e não me deixe envergonhar da minha esperança. Você só pode estar sustentado em Deus pela palavra. É a palavra que dá vida com Deus. É a palavra que alimenta. É a palavra que dá força e vigor ao homem, para o homem prosseguir, continuar, guardando ela, sendo fiel até a morte, para que a porta do céu esteja aberta. Aleluia. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, tendo pouca força. Aleluias. Guardaste a minha palavra. Não foi a devoção de igreja, religião. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É o que Jesus quer. Conheça a palavra dele, porque nela você não vai se decepcionar da sua esperança. Vamos de hino, vamos de louvor. A voz da palavra de Deus. 8 horas e 5 minutos na comunidade do Bode.
Receba e guarde, valorize a palavra de Deus, que é o tesouro mais valioso para o homem, é o conhecimento da palavra. Esconda ela no seu coração para não pecar contra Deus. Foi o que Davi disse. Diante do seu pecado, ele faz uma confissão a Deus. Ele se quebranta e ele entende o valor da vida com Deus em guardar a palavra. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra Receba a palavra de Deus. Bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra de Deus. guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. Pecar contra ti, Senhor. Aleluia. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Toma minha vida, Senhor. Aleluia. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, tem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Brilha em mim, Senhor, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas qual é a fé que agrada a Deus? A fé que vem pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra de Deus. Porque fé o mundo tem, mas a fé que agrada a Deus, a fé que leva o homem a alcançar o dom gratuito de Deus, é a fé que é gerada pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Cuidado o que você está ouvindo, dizendo que é de Deus. Porque usar a palavra para dizer que está pregando a palavra, todo mundo usa. Agora, será que está dentro do contexto, dentro da direção da palavra, as interpretações, os conceitos que estão sendo levados para as pessoas? Por isso que Jesus manda examinar as Escrituras. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter cuidado de nós e da doutrina. Por isso que a Bíblia nos ensina a observar os homens que vêm até nós, que não traz a doutrina de Cristo, a palavra dele.
Porque pela palavra que nós chegamos a Deus, conduzindo-nos por Cristo, é pela palavra. Deus revelou tudo aos homens pela sua palavra. Vamos ouvir mais um hino. Na sequência, o nosso irmão Mário trazendo a exposição da palavra de Deus.